Meus irmãos e minhas irmãs, seja louvado Deus pelo dom da vida de cada um e de cada uma que está rezando esta novena. Seja louvado Deus pelo dom da vida do nosso diácono Sandoval. Seja louvado Deus pela vida do nosso vigário episcopal, Padre Wesley, pároco desta paróquia. Louvado seja Deus pelo dom da vida de nossos coroinhas, acólitos, pastoral litúrgica, cantores, convidados desta noite, que deram um retorno a este convite. Seja louvado Deus pelo dom da existência de todos e todas que estão rezando, colaborando com mais uma novena, mais uma festa do Senhor Deus Menino. Estamos em festa, ou já iniciamos essa festa há meses atrás. Todas as novenas que eu rezo nas paróquias, eu sempre digo que quando a gente começa a articular uma novena, um tríduo, uma trezena, ali já acontece embrionariamente um espírito festivo, né? O nosso ser transborda de alegria, porque estamos já preparando, se aproximando da festa do nosso patrono, né? Desde meses atrás, talvez ano passado, vocês começaram a se reunirem, a projetar, a articular, e esses dias vocês estão colocando em prática aquilo que pensaram meses atrás. O espírito festivo já nos envolveu desde a preparação. Uma segunda coisa que eu sempre lembro, a novena do Senhor Deus Menino, ela serve para mim. O Senhor Deus Menino, Santa Rita, não precisa da minha novena. A novena é esse remédio espiritual para cada batizado, para cada batizada, né? Então a gente precisa colocar isso ainda mais na mente. Eu estou aqui porque sou eu que preciso desse grande momento de espiritualidade, desse grande retiro espiritual que é a novena dedicada ao Senhor Deus Menino. Repito, esta novena serve de remédio espiritual para a minha, para a sua, para nossas vidas. Uma outra coisa, meus irmãos e minhas irmãs, é que a gente, toda a novena, a gente escolhe um tema para nortear esses 10 dias de reflexão, de oração, de partilha, de convivência fraterna em nossas quermesses. Então, a gente escolhe um tema. E esse tema escolhido não é da mente do Frei Luciano, da mente do Padre Wesley, mas esse tema escolhido é sempre em consonância, em união com aquilo que a igreja do mundo ou do Brasil está refletindo, né? Poderia ser da campanha da fraternidade, mas a gente está vivendo um ano santo, né? Na última solenidade
da Sagrada Família, a Diocese de Itabuna abriu solenemente este ano santo. E cada ano santo, o Papa nos dá uma vertente para refletirmos. E durante todo este ano de 2025, a Igreja Católica não vai cansar em falar, em partilhar sobre a esperança. Peregrino da esperança, ano santo, jubileu da esperança. E vocês, meus irmãos e minhas irmãs, está rezando a novena dos patronos por excelência, que é Senhor Deus Menino. E vocês dizem que o Senhor Deus Menino, Ele é capaz de nos orientar, de nos ensinar esse caminho, este ano santo dedicado à esperança. Queridos irmãos e estimadas irmãs, aonde se encontra a nossa esperança? A nossa esperança está fundamentada aonde ou em quem? Justamente na Trindade Santa. A gente diz assim: eu tenho esperança disso, eu tenho esperança de um mundo melhor. O Papa tem esperança de um mundo sem guerra, de um mundo aonde não criticam, não mate bebês ainda em sua barriga de suas mães. E tantas esperanças a gente tem. Mas se essa esperança não estiver fundamentada, esperada em ou na Trindade Santa, essa esperança não vai a lugar algum. É igual aquelas pessoas que não sonham. Quando a gente não sonha, a gente fica estagnado. Mas se a gente sonha e não convida a Trindade Santa para fazer parte desse sonho, esse sonho vai ficar meramente no papel ou em nossas mentes. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente fala em jubileu da esperança, a gente pode pensar em seguinte: um chamado à renovação espiritual e um chamado a intensificarmos ainda mais a nossa confiança no Senhor Deus Menino. Às vezes parece que tem tempo, que tem período que a gente está dormindo, Então este ano a igreja nos pede para acordarmos e intensificarmos ainda mais a nossa confiança no Senhor Deus Menino, na Trindade Santa. Ainda se falando em jubileu da esperança, podemos pensar também um ano santo, A gente vai ouvir durante todo este ano. Ano santo de 2025 é um período, ou deve ser um período extraordinário de graça para todos e para todas. Aproveitemos este ano santo, aproveitemos este jubileu, meus irmãos e minhas irmãs, e nos renovemos espiritualmente cada dia, a cada instante. Este ano promovido pela nossa Igreja Católica. Jubileu da esperança, podemos pensar também um tempo dedicado à renovação espiritual, um tempo dedicado à reconciliação e à vivência profunda da misericórdia divina, Já sabemos das indulgências que a gente pode adquirir, receber como presente de Deus durante este ano santo. Jubileu da esperança, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas,
um evento litúrgico. Não se esqueça disso. Jubileu da Esperança não é apenas um evento litúrgico, mas sim um chamado à conversão profunda. E quando a gente se dispõe a trilhar um caminho de conversão, neste caminho de conversão está expresso, está contido o nosso desejo de sermos santos e santas. Deve ser o desejo, o objetivo de cada cristão e de cada cristã. Queridos irmãos e estimadas irmãs, este Jubileu da Esperança também encontra uma grande inspiração bíblica. Nada é feito sem uma fundamentação bíblica. Nada é feito em nossa igreja sem uma inspiração divina e sem uma citação, sem uma fundamentação bíblica. E o Jubileu da Esperança, meus irmãos e minhas irmãs, está fundamentado e inspirado em Romanos 5:5. Este ano santo nos convida a refletirmos sobre a essência da esperança cristã, ou seja, uma confiança inabalável no amor de Deus que nunca falha. O amor de Deus, a misericórdia de Deus nunca falha. Não nos esqueçamos desta verdade. Às vezes a gente, nos momentos difíceis, da nossa vida, a gente deposita em tantas coisas, a gente recorre a tantas coisas, A gente deposita nossa esperança, talvez nos humanos, nos livros de autoajudas, nos consultórios, e esquecemos que nos momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa confiar, depositar a nossa esperança ainda mais no amor divino, na misericórdia divina que é derramado na vida de todos e todas, sem distinção. O Deus menino nasceu para todos e todas. Lembremos da festa da Epifania. Deus menino como luz de todos os povos. Então, a nossa confiança, a nossa esperança deve ser sempre depositada na Trindade Santa. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Deus menino é a porta, deve ser sempre a porta certa que nos conduz ao Pai. Não nos esqueçamos desta verdade. E vocês escolheram o Deus menino, como patrono dessa porção do povo de Deus instalada aqui nesta cidade. Para que escolha melhor? Meus irmãos e minhas irmãs, já é de ciência para nós que a esperança é uma virtude, Esperança, fé e caridade. E a esperança, meus irmãos e minhas irmãs, nos conecta ao futuro. Isso é verdade. Porém, a esperança também transforma o nosso presente. A esperança nos auxilia em nossos momentos difíceis, em nossas crises existenciais, em nossas feridas. A esperança transforma a nossa vida. A esperança transforma a nossa vida. A esperança também nos sustenta em nossos momentos difíceis, em nossas dificuldades diárias. Às vezes nos encontramos sozinhos e sozinhas, ou às vezes nos decepcionamos
naquela pessoa que depositamos tanta confiança, né? Que nunca se decepcionou com alguém. Ô Frei, mas eu não imaginava, eu confiava tanto nessa pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, a Trindade Santa vai estar sempre presente em sua vida, nos momentos bons, nos momentos ruins, nas conquistas, nas derrotas. Deus estará sempre com você. Por isso, faz-se necessário ainda mais a gente depositar a confiança em uma única pessoa chamada Trindade Santa. Irmãos e irmãs, como a igreja, ou você pode se perguntar, como a gente pode viver de fato este ano dedicado à esperança? Peregrinos da esperança. Eu trouxe aqui 3 caminhos, que vocês já sabem, mas é bom lembrar. O primeiro caminho é justamente o caminho da reconciliação. Busca sempre o perdão de Deus. Se não fosse a misericórdia divina, se não fosse o perdão de Deus, o que seria de nós? Lembre-se, esse Deus não nos cansa de nos perdoar. Primeiro caminho é o caminho da reconciliação. Se reconciliar consigo mesmo, se reconciliar com sua família e automaticamente se reconciliar com a Trindade Santa. O segundo caminho é justamente o caminho da caridade. Ser ou sermos instrumentos da misericórdia divina. Talvez a gente fale tão bem de misericórdia, talvez a gente fale tão bem de caridade. Jesus não só falou de caridade, Jesus não só falou de misericórdia, mas Jesus deixou que esse sentimento passasse pelas suas mãos, passasse pelos seus gestos. E nós já sabemos qual é a missão do Mestre. E um terceiro caminho, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente o caminho da oração. Ou seja, estreitar, fortalecer o nosso lado de amizade com Deus. E a gente só vai estreitar a nossa amizade com Deus através da oração. Esses 3 caminhos que a gente possa intensificar. Já fazemos, às vezes timidamente, às vezes a gente fica parado, mas eu lhes digo, intensificar a reconciliação, intensificar a misericórdia e intensificar a oração. Meus irmãos e minhas irmãs, o Papa Francisco nos diz assim: a esperança é uma âncora lançada no céu, que nos mantém firmes mesmo nas tempestades da vida. E eu lhes pergunto, em quem estamos depositando a nossa esperança?